Fala aí, Murilo. Sejam muito bem-vindos à família Comenta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da família Comenta. Oh, essa é a minha fala. Essa é a minha fala. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa família Comenta. É isso aí, hoje estamos aqui só eu e o Murilo para fazer esse vídeo para você. E a gente vai gravar e depois vai jogar um basquetinho. Vou jogar um basquetinho. E no vídeo de hoje eu irei comentar sobre trabalho em restaurante, que foi alguma das oportunidades que eu tive tanto aqui na Itália como também na Inglaterra. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre trabalho, especificamente trabalho em restaurante, trabalho em restaurante, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo e se inscreve, porque todo domingo, às 11 horas da manhã do Brasil, nós temos vídeo novo aqui no canal. Enquanto isso, a galerinha jogando basquete aqui e o Murilo jogando basquete de lá. Vai, Murilão. Opa, peguei, hein? Acertou. Tá treinando bem, meu garoto. Estamos treinando quase todo dia. Quase todo dia é muito. 3 vezes na semana a gente tá treinando. Vamos ver? Ó. Ah, mais uma. Boa, filho. Então, já que o assunto do canal aqui hoje é trabalho, e como eu falei mais especificamente sobre trabalho em restaurante, que foi uma das oportunidades que eu tive de trabalho, tanto aqui na Inglaterra como na Itália, tanto aqui na Itália como na Inglaterra, eu já falei isso e tô repetindo porque eu sou uma pessoa que sou prolixa, como diz minha esposa. Hoje ela não tá aqui para me cortar, mas depois ela corta aí a edição do vídeo, porque ela é a minha editora-chefe. Mas enfim, vamos lá, falando de trabalho. Pessoal, assim, primeira coisa, trabalho em restaurante é um trabalho que sempre tem muita demanda, sempre tem muita procura, né? E é um trabalho que muitas das vezes não te exige muito no sentido de qualificações, tá? E isso eu falo tanto aqui na Itália quanto na própria Inglaterra. E às vezes você pode falar, mas para mim foi diferente. Sim, aqui eu tô falando da minha experiência, tá? Mas as duas experiências, elas foram bem diferentes em alguns sentidos. E eu vou contar aqui para vocês, vou comentar aqui para vocês sobre isso, né? Como eu falei, eu trabalhei, né, em restaurante a primeira vez na Inglaterra. Nunca tinha trabalhado em restaurante na minha vida, tá? E quando eu cheguei na Inglaterra, eu trabalhei ali aproximadamente 30 dias fazendo delivery de bicicleta. Eu cheguei na Inglaterra e comecei a fazer delivery com a bike. Comprei uma bicicleta e comecei a fazer delivery. Passou ali mais ou menos uns 30 dias, surgiu uma vaga em um restaurante. Um brasileiro colocou uma vaga que estava disponível em um restaurante para lavar prato, né? Lá eles falam dishwasher, né? E falei, vamos nessa, eu tô aqui para isso, né? Vamos trabalhar. E eu fui lá. E nisso eu já te falo que foi a primeira coisa que eu vi de diferente do trabalho na Inglaterra para cá, né, na Itália, que foi o mesmo trabalho que eu comecei lá, que era lava-prato, com um trabalho que eu também fiz aqui de lava-prato. Nos dois restaurantes, eu iniciei ali como lava-prato, né? Aqui meio que fui contratado como aiuto cuoco, que eles falam, né, que é o ajudante de cozinha, mas assim, lavava muito prato também, né? Mas aí já vem o primeiro ponto que eu falo, foi bem diferente um lugar do outro, né? Porque na Inglaterra foi muito simples, foi muito fácil de chegar e começar esse trabalho dentro do restaurante. Em que sentido, Thiago? No sentido de que esse brasileiro me pegou em casa, porque eu não sabia onde era, não tinha carro, me buscou em casa e me levou para o restaurante em um domingo para já me colocar numa prova de fogo mesmo, para ver se eu ia de fato pegar o trabalho e continuar, né? E foi isso. Fiz o domingão lá era diferente também no sentido de horário, né? Lá eu trabalhava de manhã até mais ou menos 5, 6 horas da tarde, porque lá a gente fazia café da manhã, almoço e meio que uns petiscos assim no final da tarde, isso no verão, né?
Isso é uma outra coisa que é diferente, eu senti muita diferença aqui, questão do horário, mas depois isso entra num outro tópico. Mas com relação ao início, né, ao primeiro dia, a contratação, né, na Inglaterra, eu simplesmente fui, falei que queria e estava contratado. Não me perguntaram nada, não me exigiram nada, não me perguntou nada se eu falava bem inglês, nada. Simplesmente, quer trabalhar? Aceita trabalhar? Esse aqui é o trabalho. Tem muito prato, tem muito copo para lavar, e isso eu já vi, porque foi uma prova de fogo num domingão que foi muita coisa para lavar mesmo. Falei, eu quero, vamos embora. Aqui na Itália já foi diferente esse sistema da contratação, né? Aqui eu vi a vaga no Facebook também, porque a da Inglaterra também foi no Facebook, né? E aqui eu tive que fazer uma entrevista para lavar prato. E aí eu fui fazer a entrevista, perguntou do meu nível de italiano, perguntou o que eu estava fazendo na Itália, perguntou se eu estava disponível para trabalhar final de semana, para trabalhar feriado, para trabalhar full time, né? Teve uma entrevista para lavar prato. Isso foi uma coisa que eu achei engraçado, né? Porque é um trabalho, assim, digamos que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa de uma qualificação para lavar prato, né? Então eu falei, caramba, já é uma coisa diferente, né? Que, nossa, melhorou bastante aqui agora a questão da iluminação aqui do sol na minha cara. Mas enfim, uma coisa que eu já achei bastante diferente da contratação, né? Aqui eu fiz uma entrevista para lavar prato. Na Inglaterra eu simplesmente fui e comecei a trabalhar, né? Então essa já foi assim a primeira coisa que eu falei, caramba, que diferente, né? Não que exigia alguma qualificação para isso, mas já senti uma certa diferença. Falei, caramba, né? Beleza. Segunda coisa que eu achei diferente, que eu, Thiago, particularmente não gostei muito daqui, foi com relação ao horário, né? Porque assim, na Inglaterra, era um restaurante, se bobear tem até foto aqui para colocar, aqui para vocês darem uma olhada. Era um restaurante muito legal, num lugar privilegiado, era na frente de um rio, parava barco, parava iate, tinha stand-up paddle ali, né, do pessoal. No verão tudo isso, obviamente, né, no inverno não dá, né, mas era um lugar muito legal. E como eu falei, lá era um restaurante que a gente servia o café da manhã, né, aquele típico, né, breakfast inglês, né? Talvez tenha foto por aí no celular da Larissa, talvez, e a gente pode colocar aqui para vocês verem o que é, né? O que eles comem no café da manhã. E, meu, vende muito salsicha, ovo, bacon. Assim, eles comem todo dia praticamente isso. Assim, a gente fazia muito lá, né? E era muito legal e muito gostoso. Um feijão, nossa, que eu quero achar por aqui também, que é um feijão meio doce, assim, um feijão que vem numa lata. Eu achava muito gostoso. Mas enfim, né? Então lá a gente fazia café da manhã, almoço e meio que um petisco, assim, do final do dia, né? Então, lá eu entrava cedo, né? Entrava ali 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos, e ia até umas 5 horas da tarde. Tinha ali 20 minutos de break, né? De pausa, para poder comer alguma coisa e tal, mas ia diretão, né? Então, beleza, você via a hora passar, trabalhou, pum, vai embora para casa. E aqui na Itália é uma coisa muito diferente, que eu particularmente eu não gostava do horário aqui, né? Porque aqui você vai de manhã, para você de manhã, mas assim, mais tarde, né, mais ou menos 10h30 da manhã, para começar ali as preparações para o almoço e tal. E aí você faz o almoço e por volta de 2h30, 3 horas, acabou o almoço. E aí tem a pausa pranzo ali, né? Seria pausa pranzo, né? De quem trabalha no restaurante, né? Porque pranzo é o almoço, né? Mas aí fecha tudo. E aí fecha. E aí você vai para casa. Ou você fica em algum lugar, ou vai fazer alguma coisa. Só que o dia não acabou. Você tem que voltar pro restaurante. 6h30, 6, 7 horas da noite para fazer a janta. E aí você vai acabar 10h30, 11 horas, 11h30 da noite. Então assim, nossa, essa
pausa no meio da tarde, nossa, ela quebrava minhas pernas, sabe? Por mais que às vezes o próprio dono do restaurante falava pra mim assim, né, tentando defender, né? Ah, mas você tem 2 horas, 3 horas de pausa pra você fazer o que você quiser, pra você ir pra sua casa, ver seus filhos, ver sua esposa. Mas nossa, tá cheio de pernilongo aqui. Mas na realidade não é bem assim, é uma coisa que cansa, né? Porque quebra a tua tarde no meio. Na verdade, na realidade, na prática, você não consegue fazer quase nada, né? Então, assim, eu não gostava. Dava uma quebrada no dia que eu achava muito ruim, né? Outra coisa que era igual na Inglaterra, assim, e é uma das coisas que eu falei, meu, eu não quero mais fazer esse tipo de trabalho em restaurante, apesar de gostar, tá? Eu achava muito legal o trabalho no restaurante, muito dinâmico. Eu gostava mesmo, assim, da correria, de quando dava aqueles dias bem busy mesmo, de muito movimento, que a hora passava, você fazia um monte de coisa e estava correndo e gritando na cozinha. Eu gostava muito, achava muito divertido isso, né? Mas trabalhar em restaurante, né, é o contrafluxo da vida. Eu falo isso para Larissa, né? É o contrafluxo da vida, porque vai ser sempre assim, né? Nos finais de semana e no feriado, que é quando você quer estar em casa, você quer estar com a sua família, é quando o restaurante está bombando, porque tem famílias lá tomando café, almoçando, jantando, e aí você tem que estar trabalhando, né? Então, apesar de ser legal ali a dinâmica, né, do restaurante e tudo mais, é o contrafluxo da vida, né? Então, muitas das vezes você não pode fazer as coisas que você queria tá fazendo, porque é num sábado, é num domingo, é num feriado que as crianças estão em casa, que não estão em aula. Então, assim, é uma coisa que me deixava assim, pô, meu, é complicado trabalhar com isso aqui, né? No começo da Inglaterra, nos meus 3 primeiros meses de Inglaterra, eu estava sozinho, estava sem a Larissa. Então eu estava lá para trabalhar, eu podia ir de segunda a segunda se quisesse, né? Tinha uma folga na semana só lá, né? Mas depois, quando a Larissa chegou, eu falava, nossa, quero uma folguinha para ficar com ela, né? E às vezes nem batia a folga, porque ela trabalhava em outro lugar, ela fazia cleaner. Então, às vezes nem dava certo as folgas, né? Então é um negócio meio complicado isso, né? Então foi um dos motivos que me fez falar, não, eu não quero mais isso. Apesar de achar legal, da correria e tudo mais, né? Eu não quero mais porque o horário não va bene, né? E então foi um dos motivos que me fez sair, né? Acabei de voltar do basquete. Fez o quê? Acabei de voltar do basquete. Veio tomar um negocinho. É isso aí, esse é o nosso atleta, Murilo. Murilete. Acertou muitas cestas hoje, Murilo? Umas 3, 4, 5. Sim, estamos progredindo. Espera aí que eu já vou lá. Tá? Deixa eu fazer aqui. E aí, uma outra coisa, né, que eu falo, nossa, meu, isso aqui também é muito diferente, né, da minha experiência. Pessoal, tudo que eu tô falando aqui é a minha experiência, tá? Porque às vezes você pode trabalhar num restaurante, ou você já trabalhou num restaurante, seja na Inglaterra, seja aqui na Itália, seja em qualquer lugar. Aí você fala, ah, aqui é diferente do que ele tá falando. Eu tô falando da minha experiência, né? Das duas experiências que eu tive trabalhando em restaurante, né? Então, assim, outra coisa que eu falo, meu, muito diferente da Inglaterra, né? Da Inglaterra para cá, né? Na Itália. Como eu falei, eu gostava muito da dinâmica, da correria e de gritar na cozinha, e às vezes até falar ali uma coisa, um palavrão ali, uma coisa ou outra. Isso eu só conseguia fazer na Inglaterra, né? Essa brincadeira, né? Porque eu sou muito brincalhão, né? A Larissa mesmo fala, né? Não dá intimidade pro Thiago, e realmente não me dê intimidade, porque eu vou brincar, né? Esse sou eu brinco mesmo, né? E aí na Inglaterra a gente fazia muito isso, a gente brincava, a gente gritava, a gente xingava, né, de brincadeira mesmo, assim, o outro e tal. Aqui eu senti muita diferença nesse sentido, né? A cozinha aqui na Itália, pelo menos aonde eu trabalhei, era uma coisa assim, bem séria, sabe? Era uma coisa de muito respeito, né, que o chefe ali
pedia para se ter, né, respeito. Ele falava sempre que tinha que ter muita paixão por estar ali, por estar fazendo aquele trabalho, por estar fazendo a comida, e que tinha que ter respeito um com o outro, que tinha que ter respeito com o ingrediente, que não podia brincar lá dentro, né? E assim, de uma certa maneira, eu acho que ele está certo mesmo, né? É um ambiente de trabalho, você está lidando ali com um alimento, você tem que respeitar aquele alimento, você tem que respeitar a pessoa que vai receber esse pedido, né? O cliente que escolheu tá ali e escolheu aquilo para ele comer, né? Mas é uma coisa que eu falei, cara, é bem diferente da experiência que eu tive na Inglaterra, né? Então, assim, até gostava mais de ir lá, né? Porque lá eu podia brincar dentro da cozinha, né? Aqui não podia brincar dentro da cozinha. Lá na Inglaterra eu brincava com todo mundo dentro da cozinha e todo mundo brincava comigo, né? E a gente estava ali fazendo o nosso trabalho, trabalhava 8, 9, chegava às vezes no verãozão, trabalhava 12 horas no dia e todo mundo brincando, né? Até para a hora poder passar mais rápido. E isso aqui não, aonde eu trabalhei, não rolava. E aí, mais uma grande diferença que eu senti de um lugar para o outro é com relação ao atendimento, assim, né? Até a qualidade mesmo do alimento, do que você está servindo para o seu cliente. Na Inglaterra, assim, a gente atendia todo mundo que chegava, né? Era um restaurante muito grande. Eu não faço ideia de quantas pessoas cabiam naquele lugar, porque tinha uma área externa muito grande, com mesas lá fora, até por ter o rio que eu falei, né? Então, assim, eu não faço ideia de quantas pessoas cabiam ali, mas era muita gente que cabia. Fazia de domingo, fazia fila de espera lá fora enorme, né? E assim, a gente atendia todo mundo, né? Aqui não. Aqui não era assim, né? Aqui tem muito aquela coisa assim de você ter agendado que você vai, né? Você fez a sua seu apontamento, a sua prenotazione, né? Seu apontamento para tudo aqui na Itália tem que fazer, né? Inclusive para ir no restaurante, né? Então aqui o chefe sabe quantas pessoas vão vir hoje. Ah, vai ter 70 pessoas, vai ter 60 pratos, vai ter 80 pratos. Então já está tudo certo, tudo esquematizado de quanta comida tem que ter, de quantos espaguete tem que ter, quantas gramas de espaguete, quantos peixes, quantas carnes. Já sabe. Então a comida, vamos dizer que a comida é mais bem tratada. Eu senti isso aqui na minha experiência. Porque você vai servir aquilo ali fresco para o cliente. É de fato uma comida fresca, né? Porque ele sabe quantas pessoas vão vir, então ele sabe o que ele tem que fazer. Na Inglaterra não era assim, não na minha experiência, né? A minha experiência não era assim. A gente atendia todo mundo que chegasse ali dentro do horário que estava aberto. Podia vir 500 pessoas, a gente ia atender. Se acabasse o hambúrguer, tinha mais congelado. A gente ia descongelar o hambúrguer na marra. Descongelar um hambúrguer no micro-ondas, descongelar um hambúrguer dentro do fryer ali com a gordura quente. De algum jeito a gente ia servir aquilo ali, um hambúrguer, um peixe. Então eu senti bastante isso também, que esse respeito de novo, né? Esse respeito com o ingrediente, com a qualidade do que você está servindo. Não é à toa que eu falo que aqui a gente mande a bene, né? Então, assim, porque tem muito respeito e o restaurante que eu trabalhei aqui, eu sentia bastante isso também, sabe? Bem diferente do restaurante da Inglaterra, né? Inclusive, assim, até no sentido de lavar a maioria das coisas, sabe? Lá na Inglaterra, nem tudo era muito bem lavado assim, né? De salada, de tomate, de pepino, essas coisas, sabe? Aqui não, sabe? Tudo bem lavadinho, tal, tudo bonitinho. Até que uma vez eu comentei aqui com o chefe disso, aí ele falou, lá era meio roots, né? Lá era meio roots, bom que você cria resistência, né, às bactérias, né? Então, mais uma coisa que eu falo assim, nossa, assim, bem diferente a minha experiência, bem diferente de um lugar para o outro. E aí assim, né, pessoal, nos dois lugares, foram como se fosse uma primeira experiência, tanto na Inglaterra como aqui na Itália, né? Foi basicamente o primeiro trabalho que eu tive nos dois países, né? E por que disso, né? Porque, como eu falei no início do vídeo,
É um lugar, na Inglaterra foi assim, meio que caiu no meu colo, uma vaga no Facebook, era um brasileiro que colocou, eu falei, vamos embora, né? E aqui eu cheguei e falei, pô, já tenho uma certa experiência, eu sei que é uma coisa que eu consigo fazer, né? Vamos para cima, vamos fazer, porque aqui é uma coisa que eu senti assim, isso não só em restaurante, em todas as vagas que eu vejo por aí, né? Todas as vagas, por mais que fale assim, não precisa de muita experiência, eles querem alguma experiência, né? É difícil falar assim, ah, não precisa de experiência, né? Então, eu falei, pô, vamos lá, que pelo menos aqui eu já tenho. E uma coisa que eu falo para vocês, é o seguinte, nos dois lugares, Inglaterra e aqui na Itália, eu não falava nada. Não falava nada. Na Inglaterra eu cheguei lá achando que eu falava inglês. Aí eu vi que eu não falava nada, né? E aqui na Itália a mesma coisa. Não falava nada. Hoje eu falo um pouco, me viro no italiano. Tô conseguindo me virar assim, até que razoavelmente bem agora, né? Mas eu não falava nada de inglês, não falava nada de italiano nos dois trabalhos, né? Então assim, é uma oportunidade legal, né, de se começar, para você aprender a língua, para você conseguir começar a se virar, começar a entender alguns termos ali que eles vão usando, né, e você pode colocar no dia a dia, que foi o que eu fiz, né, eu fui pegando muita coisa, tanto no inglês como no italiano, falei, meu, pô, olha aqui, caramba, manca é quanto falta para ficar pronto, ó, legal, então já aprendi mais uma palavra, né, porque eu não sabia nada, né. Uma outra coisa que é interessante de falar aqui, nos dois trabalhos, tá? Eu trabalhei sem documentação, né? Lá na Inglaterra, no meu episódio da Inglaterra, eu estava irregular na Inglaterra nesse período, não, eu fiquei irregular na Inglaterra, né? Então eu trabalhei dentro do restaurante, basicamente sem documentação, e estava ali, trabalhando todo dia, tranquilo, né? E aqui na Itália também. Esse trabalho do restaurante, né? Essa minha experiência no trabalho do restaurante aqui, também foi um lavorineiro, né? Um trabalho sem documentação, porque não tinha saído minha documentação ainda, né? Eu achei a vaga no Facebook, fui lá, conversei na minha entrevista, né? Expliquei basicamente minha situação. E aí acabou que deu certo, né? Ele falou, ó, vai para casa, pensa se você quer mesmo, tal, não sei o quê. Aí você vem aqui, faz uma prova, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí acabou que foi. Então, assim, muito bom para poder aprender a língua. Aprendi muito, assim, questão do inglês. Foi muito bom para mim. Eu não falava nada de inglês e aprendi muita coisa, né? Foi assim que eu saí do lava-prato e fui trabalhar dentro da cozinha, né? Porque falei, meu, preciso sair desse lava-prato, pelo amor de Deus, não aguento mais lavar prato, lavar copo. Parece brincadeira o que eu vou falar aqui agora, mas era tanto prato, tanta caneca, porque lá eles tomam muito chá, né? Muito copo. Eu sonhava com prato, com copo, sonhava que eu tava lavando louça, é pesadelo. Pesadelo, olha o tanto de pernilongo que tem aqui. É pesadelo que eu tinha com aquilo. Eu acordava de madrugada na Inglaterra, parecia que, sabe quando você tá com febre, você toma um remédio, você começa a suar pra caramba na cama? Eu acordava assim, com pesadelo de prato e de copo, né? Aqui foi um pouco menos, não tinha pesadelo mais, mas aconteceu isso comigo, né? Então foi uma das maneiras que eu falei, meu, vou sair desse lava-prato aqui, vou aprender a língua. E eu toda hora eu começava a levar as coisas na cozinha pro chefe. Toda hora eu começava a levar as coisas na cozinha lá pro chefe, né? E aí eu falava, meu, vou perguntar alguma coisa para ele aqui, cara. Falava, nossa, que é isso aí que você tá fazendo? Ah, isso aqui é frango. Ah, como é que fala? Como é que eu falo isso em inglês? Ah, chicken. Ah, legal, frango é chicken. Nossa, eu vi um pepino lá. Ah, what is this? Ah, cucumber. Ah, então pepino é cucumber. Aí eu comecei a ir, levar um prato pro cara, falar, ó, tá aqui, lavei 10 pratos, toma aqui os pratos. Ó, nossa, mas legal isso que você tá fazendo, esse chicken aqui tá da hora, hein? Aí, tá. Aí uma hora ele falou pra mim, ó, você quer começar a vir aqui na cozinha de vez em quando, cortar uma coisa ou outra pra mim? Eu falei, ah, quero, meu, só me tira de lá, né? E eu comecei assim, e depois eu fui trabalhar dentro da cozinha, né? Então foi uma maneira muito boa de aprender o idioma, tanto o inglês como o italiano, né?
Os dois trabalhos foram trabalhos sem documentação, na Inglaterra e aqui também, né? Agora tá tudo certo, tem meus documentos, cidadania, tudo maravilhoso, tudo redondinho, mas quando eu estava no restaurante não tinha, né? Então, assim, foi um bom começo. Eu falo isso porque, assim, para tudo isso, para idioma, né? Por ser um trabalho que não te exige qualificações, é um trabalho que você pode fazer basicamente sem experiência, qualquer um consegue fazer isso, né? Por mais que às vezes você vê na vaga aqui que quer experiência, meu, mete a cara e vai. Eu meti a cara e fui. Eu não falava nada de italiano, não falava nada de inglês. E fui, e comecei, né? Isso é que eu acho que é uma coisa que é legal. Quem vai para fora já é um pouco fora da curva, já é uma pessoa, assim, que tem coragem, né? Porque você vai passar por muita coisa, você vai ter que viver muita coisa, né? Então você já tá indo, você tá disposto, então tem que meter a cara e ir mesmo. E eu meti a cara e fui, graças a Deus deu super certo. E aí, resumindo, né, um pouco, para a gente fechar esse raciocínio aí do trabalho no restaurante, nessas duas experiências que eu tive, tanto na Inglaterra como aqui na Itália, com relação a salário, né? A Inglaterra paga melhor, né? Até porque é Libra, né? Mas enfim, né? Paga melhor mesmo. Na época que eu estava lá, né? Eu estava recebendo 9,50 a hora, 9,50 pounds a hora. Hoje eu não sei como tá esse cenário lá, mas na época era 9,50 que eu recebia. Assim que eu iniciei já era 9,50, no final chegou a 10, 10,50, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Então se você fosse fazer ali 10 horas no dia, vamos colocar que daria 85, no verãozão dava mais, 120 pounds, né, no dia, mas enfim, dava mais ou menos isso, né, de salário lá. Assim, eu lembro, tá? Porque isso já faz uns 2 anos mais ou menos, que no mês eu tirava ali umas 2.000 libras, tá? A Larissa me corrija se eu tiver errado, que ela é a mulher das planilhas, mas eu acho que era isso, eu acho que era 2.000 libras mais ou menos que dava no mês, alguma coisa assim, ou um pouquinho menos ou um pouquinho mais, depende das horas trabalhadas, mas eu trabalhava bastante, né? E aqui na Itália, né, nesse meu episódio no restaurante italiano, né, que é um restaurante piemontese que eu trabalhava, né, é um restaurante que tem uma culinária piemontesa, né, eu estava recebendo 8,50 euros por hora, né, e aqui às vezes eu trabalhava um pouco de menos, assim, sabe, às vezes não dava muito movimento, daí ele falava, nem vem hoje, mas daí me quebrava as pernas, né, porque, pô, tô contando com esse dinheiro, já fiz todas minhas contas aqui para pagar as contas, né, mas eu nem sei te dizer assim exatamente quanto que dava no mês por causa disso, né? Eu tinha 2 dias de folga por semana, às vezes ele falava para eu nem ir, ou às vezes ele falava para eu fazer menos horas, que me quebrava também, né? Mas dava isso daí, 8,50 por hora de euro, né? Então de salário é bem isso aí. Lá dava 9,50 pounds, 9,50 libras a hora, depois chegou a 10, 10,50, se eu não me engano, né? Quando eu fui para a cozinha, já estava com mais tempo de cozinha e tudo mais, e aqui 8,50 euros a hora, né? Uma coisa assim, para resumir e fechar basicamente essa história toda, o que eu percebo, né, é que na Inglaterra, na minha experiência, tá, pessoal, mais uma vez, a Inglaterra é mais focada na mão de obra mesmo, assim, é mão de obra, é trabalhar, é hora, vamos para cima, vamos fazer, vamos atender 500 pessoas hoje e é isso aí. Aqui eu já vejo que eles são um pouco mais exigentes, como eu já falei, com relação à qualidade, eles têm uma cultura mais exigente com a cozinha, na Inglaterra era uma coisa meio roots, assim, igual o chefe falava aqui, né? Então lá era mais mão de obra, aqui já tem uma exigência um pouco maior ali na culinária, no trabalho e tudo mais. O que foi muito legal também ter essas duas experiências. Com certeza foi muito legal ter a experiência roots e ter a experiência assim um pouco mais refinada. Não que era um restaurante estrela Michelin, até ele falava isso, nós não somos um restaurante Michelin, né? Mas ele prezava muito pela qualidade e assim, eu via tudo que tinha dentro da cozinha, era de fato coisas muito boas e tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo, ele tem muito amor na cozinha dele, não é à toa que ele falava para mim e para todos os outros funcionários que ele queria pessoas ali que tivessem amor pela cozinha, né? Então, basicamente, resumindo e fechando esse vídeo aqui, essas foram minhas duas experiências dentro de cozinha, né?
E o trabalho em restaurante, assim, é um trabalho que ele, em alta temporada, ele tem muito trabalho, né? Sempre tem muito trabalho em alta temporada. Então, assim, agora aqui na Itália, por exemplo, verãozão, né? O verãozão tá chegando, meu, agora é a hora que, assim, esses restaurantes, eles estão desesperados precisando de funcionário, né? E muitas das vezes é nessa hora que ele fala assim, você vai viajar? Você vai tirar férias? Você tá precisando trabalhar? Você fala, não, claro que não, eu tô disposto a trabalhar, julho, agosto, verãozão, trabalhar sem parar, não vou viajar de jeito nenhum, né? Nesse trabalho que eu comecei agora, que não é restaurante, essa foi uma das primeiras coisas que eles perguntaram para mim. Você vai estar disponível no verão? Você vai estar disponível em julho, agosto? Falei, vou estar disponível em julho e agosto. Restaurante é mais ainda, porque é agora, nessa hora, que agora são acho que 9 horas da noite, né? E tá sol, né? Tá claro ainda. Olha lá, tá sol, né? Então, assim, os italianos estão tudo na rua, eles estão tudo no restaurante, no aperitivo, petiscando alguma coisa, tomando uma aperol, comendo uma pizza. Então, o restaurante agora tá contratando, já estava contratando mês passado, né, maio, agora em junho, julho, porque agora é a alta temporada. E isso não é só aqui, isso é na Inglaterra também, porque foi nesse período que eu fiz mais dinheiro que deu para fazer lá, né, que trabalhava 12 horas, sem parar, chegava no final do dia exausto, né, então é assim, tem muito trabalho na temporada, né, muito trabalho mesmo. Pessoal, eu acho que é isso aí, né, falei tudo que eu precisava falar, todos os tópicos que eu tinha anotado aqui, de diferenças de Inglaterra, de Itália, de como foi essas duas experiências em restaurante, né? E acho que foi legal dividir isso com vocês, até para vocês verem e entenderem como foi as minhas duas primeiras experiências em restaurante. E de fato é um trabalho muito possível de se fazer, de se iniciar a vida, um trabalho que eu falo que é para todo mundo no sentido de que não te exige muita experiência, qualquer um pode fazer, mas depois de um certo ponto você começa a colocar na balança questão de carga horária, dos horários, de fim de semana, de feriado, se vale a pena o pagamento ali, né, o quanto ganha a hora pelo trabalho que você desenvolve, enfim. Mas para começar, para mim foi muito bom, por isso que eu estou comentando aqui com vocês. Para começar foi muito bom, né, para aprender a língua, para ficar ali, né, com o idioma um pouco melhor, né, e também, obviamente, para fazer um dinheiro, né, porque isso também é importante. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, é o nosso vídeo, né, Murilo? Pra cá. Eu, basicamente, no basquete. Murilão no basquetinho, treinando basquetinho. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, falando sobre trabalho. E eu vou falar uma coisa, se você chegou aqui no final desse vídeo, primeira coisa, se você gostou, já deixa o seu like aqui, por favor, porque isso é muito importante para nós da família Comenta, porque esse é o nosso termômetro para saber se você está gostando dos nossos vídeos. Comenta aqui embaixo qual a profissão que você quer que a família Comenta comente para você, ou que a gente traga alguém para comentar, alguém que tenha experiência no assunto, que trabalhe com isso. Então coloque aqui embaixo qual profissão você quer que nós comentemos, ou comentamos, não sei como é que fala isso em português, comentamos, tô na dúvida agora, mas enfim, coloca aqui embaixo qual a profissão que você quer que a gente comente, ou traga alguém aqui para comentar para você, porque com certeza vai ter alguém que faz isso aqui, e a gente pode trazer aqui também, quem sabe até fazer um quadro sobre profissões na Itália, sobre profissões na Europa. Comenta aqui embaixo, então. 1, 2, 3 e já! Tchau! Tchau! É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!